Olá, queridos professores mediadores. Meu nome é Luciana Cardoso, sou a atual coordenadora pedagógica do Bolsa Formação do Instituto Federal de Educação do Norte de Minas Gerais. Sejam muito bem-vindos ao nosso instituto e ao Centro de Formação e Educação à Distância. Para aqueles que ainda não conhecem o nosso instituto, eu gostaria de lhes apresentar o mapa de nossa área de abrangência, para que tenham uma noção da nossa responsabilidade. Vejamos então. Toda essa área que aparece no mapa, com esses pontos apontados aqui, é a nossa área de abrangência. Perceberam que o nosso instituto atende praticamente metade de Minas Gerais? Pois é, estamos propiciando acesso a cursos técnicos, superiores e de formação inicial e continuada, todos eles gratuitos a milhares de pessoas. Através da EAD, nós chegamos aí, no seu município, levando um ensino de qualidade. Bem, agora, eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre os cursos da Rede ATEC, que tem o propósito de ampliar e democratizar o acesso a cursos técnicos de nível médio em regime de colaboração entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. A partir de 2016, a Rede ATEC passou a ser fomentada pelo Bolsa Formação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o PRONATEC. Bem, esse programa, o PRONATEC, ele foi criado pelo governo federal em 2011 com o objetivo de ampliar as oportunidades educacionais e de formação profissional qualificada aos jovens trabalhadores e beneficiários dos programas de transferência de renda. Essa inserção da Rede ATEC dentro do Bolsa Formação, ela nos impõe algumas mudanças, como, por exemplo, um maior rigor em relação ao cumprimento dos horários de trabalho nos polos de apoio presencial. Nessa oferta, são pagas apenas as horas efetivamente trabalhadas no polo. Vocês perceberão também um maior rigor em relação aos prazos de entrega dos produtos sobre sua responsabilidade e também em relação à entrega da documentação necessária para o seu pagamento. Ressalto que essa documentação ela deve ser feita mensalmente aos coordenadores de polo. Alerto-lhes também para o fato de que, nessa oferta, toda a equipe do Bolsa Formação depende do número de alunos frequentes. Então, atenção, vocês precisam atuar ativamente em prol da diminuição das taxas de evasão em seus polos. Assim, recomendo que acompanhem de perto os cursistas, incentivem-os a participarem das atividades, a se dedicarem e a não desistirem de seus estudos. Se perceberam que o aluno está desanimado, não está participando das atividades ou faltou ao encontro presencial, entre em contato através do AVA, por e-mail e por telefone. Faça-se presente na vida desse cursista, ok? Bem, vou me despedindo por aqui, para que entendam um pouco mais sobre a metodologia dos cursos à distância. Desejo que essa seja uma oportunidade de aprendizagem e crescimento, e que sua experiência conosco seja muito agradável. Sintam-se em casa. Prezados professores mediadores presenciais, sejam muito bem-vindos ao Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. É um prazer tê-los conosco. Meu nome é Sandra Mota e, de antemão, eu, os professores mediadores e toda a equipe que compõe as coordenações dos cursos, colocamos-nos à inteira disposição de vocês para os auxiliarem nesse processo. O início poderá ser difícil para alguns, especialmente aqueles que nunca tiveram experiência com essa modalidade de ensino. Entretanto, contem com o nosso apoio e, aos poucos, as dificuldades diminuirão. Nessa nossa capacitação, traremos considerações importantes para o bom andamento do curso acerca de suas questões pedagógicas. Pois bem, papel e caneta à mão, pois agora iremos apresentar a metodologia que deverá orientar os cursos técnicos da Rede ATEC Brasil. Para início de conversa, precisamos saber quem são os profissionais da EAD e as suas atribuições. Vocês já sabem
quem é o coordenador de professor mediador de seu curso? Qual a função nesse processo? O coordenador de professor mediador é um profissional com experiência em metodologias de ensino, aprendizagem e de avaliação apropriadas à modalidade de educação à distância, que possibilita a articulação e operacionalização do processo pedagógico de um curso em EAD, dando todo o suporte aos professores mediadores no desenvolvimento das suas funções. Além do coordenador de professor mediador, vocês contarão também com o professor mediador à distância. Isso porque ambos são essenciais para auxiliá-los diretamente na execução de sua função no curso. O bom professor mediador deve promover a realização de atividades e apoiar sua resolução, e não apenas mostrar a resposta correta, oferecer novas fontes de informação e favorecer sua compreensão. E o papel de vocês no curso? Já conseguiram compreender? Conhecer a função de seus pares é importantíssimo, mas para que possa executar um trabalho de qualidade, é preciso conhecer seu papel, ou seja, suas funções a serem executadas. O professor mediador presencial atende os cursistas nos polos de apoio presencial, com datas e horários pré-estabelecidos e planejados em dias de encontros presenciais, por meio de aulas semanais e plantões. São momentos e atividades presenciais obrigatórios. Apresentação das videoaulas, avaliações, atividades práticas, práticas de formação profissional, registro de notas em planilha apropriada para lançamento no diário, dentre outras atividades. Em resumo, tanto a função do professor mediador presencial, tanto do professor mediador à distância, é acompanhar o desenvolvimento do aluno e auxiliá-lo no processo de ensino-aprendizagem. É preciso dizer que nosso trabalho no Bolsa Formação é constantemente avaliado. O professor mediador será acompanhado e avaliado periodicamente pela coordenação de professor mediador a partir dos itens referentes às suas atribuições nas atividades do curso. Caberá ao coordenador de professor mediador, coordenação de curso, coordenação pedagógica e coordenação geral, após a avaliação do professor mediador, confirmar a sua permanência ou afastamento das atividades, sendo importante ressaltar que serão excluídos do cadastro de professores mediadores aqueles que não fizerem o recadastramento do tempo determinado ou apresentar rendimento insuficiente na avaliação realizada pela equipe multidisciplinar. Observemos agora a estrutura e funcionamento dos cursos técnicos da Rede ETEC Brasil. A que público se destina? A estudantes que finalizaram ou estão cursando um dos 2 últimos anos do ensino médio. O curso tem um período de realização de 2 anos. A carga horária obedece à matriz curricular de cada curso, sendo que, para a certificação, o aluno deve cumprir uma carga horária de prática profissional que equivale a 20% da carga horária total do curso. A metodologia dos cursos consta de 2 momentos. São eles: os momentos presenciais, que acontecem em dias estabelecidos nos polos de apoio presencial, e os momentos à distância, que acontecem em local de preferência do aluno, onde exista microcomputador e acesso à internet. Os momentos presenciais são realizados sob a orientação e responsabilidade da coordenação de polo e dos professores mediadores presenciais. O acompanhamento dos cursistas nos estudos da disciplina é de responsabilidade dos professores mediadores presenciais em dias de encontros presenciais, nas aulas semanais e nos plantões realizados. O coordenador de polo deve supervisionar o desenvolvimento das atividades e auxiliar o professor mediador presencial no acompanhamento dos cursistas. Agora, veremos de forma mais específica as atribuições do professor formador nos momentos presenciais. Vejamos. O professor formador planeja, orienta e acompanha as atividades e avaliações presenciais que serão executadas pelo professor mediador presencial.
Esse planejamento é informado aos professores mediadores presenciais com antecedência para que possam se preparar adequadamente para os momentos presenciais intensivos. O professor formador deve orientar o professor mediador presencial sempre que necessário, sanando as dúvidas que surgirem no decorrer da disciplina. O professor formador realizará um plantão virtual com duração de 4 horas a cada semana de aula para atender os professores mediadores e esclarecer as possíveis dúvidas. Algumas atribuições do professor mediador presencial devem ocorrer estritamente sob a orientação do professor formador de cada disciplina, conforme veremos a seguir. Apresentar a estrutura dos cursos e orientar os cursistas, apresentar as disciplinas, a ementa, os objetivos, conteúdos programáticos e sistema de avaliação. Promover o contato do cursista com a disciplina através das videoaulas gravadas, discussão dos conteúdos e atividades previstas pelo professor formador. Tomar conhecimento do planejamento das atividades práticas, preparando para aplicá-las. Articular e acompanhar ativamente as execuções das atividades práticas e emitir relatórios comprobatórios dessa prática. Incentivar debates e produções individuais e coletivas. Como vocês já viram até aqui, o professor formador de cada disciplina tem um importante papel a ser desempenhado. Observem outras atribuições. Realizar constantemente plantões com os cursistas para estudos. Apoiar constantemente as atividades do professor formador e do professor mediador à distância. Participar da aplicação das avaliações online, as AOs, e das avaliações presenciais, APs, de acordo com o cronograma disponibilizado pela coordenação do curso. Disponibilizar para o cursista a senha que dará acesso para avaliação online de segunda oportunidade. Cumprir com pontualidade os horários de atendimento aos cursistas, conforme cronograma apresentado à coordenação de professor mediador. Emitir relatório semanal para o coordenador de professor mediador, com registro da frequência, participações dos cursistas, suas principais dúvidas e respectivas orientações. Lembrando que o modelo de relatório está disponível na sala de coordenação de cada curso. Aplicar, acompanhar e avaliar as atividades de prática sob a orientação do professor formador. Juntamente com o coordenador de polo, viabilizar, aplicar, acompanhar e avaliar as atividades de formação prática sob a orientação do professor formador e do coordenador de curso. Meus caros, vocês precisam estar cientes de que cada curso acontece em um dia da semana, com horários já definidos. A tabela a seguir não pode, em hipótese alguma, ser em definitivo modificada, porque não podemos alterar a logística dos cursos e dos polos de apoio presencial. Prestem atenção nos dias de oferta dos cursos da Rede ETEC Brasil. Na segunda-feira, ocorrem os encontros presenciais dos cursos de agropecuária e informática para a internet. As terças-feiras são destinadas aos encontros presenciais do curso de Libras. Às quartas, acontecem os cursos de meio ambiente e nas sextas-feiras, os encontros do curso de segurança do trabalho. No dia em que acontecem os momentos presenciais, conforme a tabela vista, os professores mediadores presenciais devem atentar-se às seguintes questões: organizar o espaço em que acontecerá a aula, organizar a infraestrutura para transmitir a aula, data show, som, tela, videoaula baixada e assistida, apresentar a videoaula para os alunos, dirigir a discussão após a aula e a atividade a partir da proposta feita pelo professor formador, auxiliar os alunos na realização de atividades e as atividades práticas, aplicar avaliações presenciais conforme o cronograma de cada curso. As aulas nos momentos presenciais apresentam estrutura bem definida. Vejamos. Às 19 horas, inicia a aula 1, referente à disciplina A. Às 19h50 é o término da aula 1 da disciplina A e a apresentação da atividade proposta. O horário de intervalo é sempre a partir das 20 horas e 10 minutos. Às 20h30, temos o início da aula 1 da disciplina B.
21h20 será o término da aula 1 da disciplina B e a apresentação da atividade proposta. 21h40 é destinada ao término da discussão ou execução da atividade proposta. Às 22 horas, acontece o encerramento da aula pelo professor mediador presencial. Preste atenção em outras orientações para as aulas presenciais. As aulas consistem de 3 instrumentos didáticos principais: videoaulas, caderno didático e sala virtual com material e interfaces interativas, acompanhada pelo professor mediador à distância. É importante dizer que os cadernos didáticos fazem parte do material de estudo dos cursos da Rede ETEC. Em cada módulo, o cursista receberá a quantidade de cadernos didáticos conforme a matriz curricular. As videoaulas acontecem da seguinte maneira: o professor mediador presencial deve previamente baixar e assistir tais aulas a partir dos links disponibilizados. No dia da aula presencial, deve preparar o projetor multimídia e o aparelho de som para projetar a videoaula. Serão apresentadas 2 aulas a cada semana, sendo uma de cada disciplina de estudo. Ou seja, durante 4 semanas de estudo, o cursista estuda uma dupla de disciplinas, sendo A e B, C e D, E e F. É papel de vocês alertarem os cursistas que, no decorrer da semana, eles devem acessar diariamente as salas virtuais das disciplinas e participarem dos fóruns de discussão. Além disso, o cursista deve realizar a leitura das páginas dos cadernos didáticos indicadas pelo professor mediador no decorrer daquela semana de estudo em momentos não presenciais. O cursista terá como suporte seu professor mediador presencial, que deve cumprir 16 horas de plantão nos polos, no horário definido junto com a coordenação de polo e coordenação de professor mediador. As outras 4 horas de jornada, das 20 horas semanais, refere-se ao dia da aula presencial. Além disso, o cursista contará com os fóruns Tira Dúvida, postando aquelas que surgirem ao longo da disciplina e perguntas que serão respondidas pelo professor formador, com auxílio dos professores mediadores à distância, quando necessário. Bem, me despeço por aqui, mas deixo-os com o professor Wagner, que dará continuidade a essa nossa capacitação. Paz e bem a todos. Olá pessoal, meu nome é Wagner Cassiano e é um prazer estar com vocês. Dando continuidade à nossa capacitação, gostaria de ressaltar que nos cursos técnicos da Rede ETEC Brasil, os cursistas e professores mediadores presenciais devem ser também acompanhados pelo coordenador de polo. Ele é a pessoa responsável por auxiliar e dar o suporte necessário para o desenvolvimento das atividades dos cursos realizados em seu polo. Para os cursos técnicos da Rede ETEC Brasil, do SEAD e FNMG, a principal atribuição dos coordenadores de polo, além da mencionada, é exercer as atividades típicas de coordenação de polo, tais como o envio de documentos, a frequência mensal do professor mediador presencial, o relatório mensal das atividades desenvolvidas pelo professor mediador presencial, a frequência semanal dos cursistas e o envio das atas das avaliações presenciais. Como já dissemos anteriormente, o professor mediador presencial, dentre outras funções, tem como principal atribuição auxiliar o cursista durante todo o seu período de estudo, orientando e motivando-o para que o mesmo possa dar continuidade aos estudos com o mínimo de ansiedade e dúvidas possível. Quanto às dúvidas que não forem sanadas no polo, o professor mediador presencial deve entrar em contato com o seu coordenador de professor mediador. Vejam as demandas que o professor mediador presencial deve recorrer aos coordenadores de professor mediador, caso não consigam resolver. Então, você pode recorrer ao seu coordenador de professor mediador quando ocorrer alguma dessas situações. Alguma atividade ou ações relacionadas à função de professor mediador. Dúvidas relacionadas às disciplinas ou no desenvolvimento de suas atividades. Dúvidas relacionadas ao ambiente virtual de aprendizagem. Dúvidas relacionadas ao preenchimento de relatórios de regularidade dos cursistas. Dúvidas relacionadas ao desempenho dos cursistas nas atividades. Dúvidas relacionadas à aplicação das avaliações. Dúvidas relacionadas às atividades práticas e práticas de formação profissional. Dúvidas relacionadas à assistência pedagógica aos professores mediadores presenciais.
e dúvidas relacionadas ao registro no diário. Todos os cursos técnicos são orientados pela agenda de atividades, que é um instrumento criado para auxiliar professores, mediadores, à distância, presenciais e coordenadores de polo, quanto às atividades diárias que devem ser realizadas dentro dos prazos estipulados pelos calendários e cronogramas dos cursos. Ela deve ser realizada como um guia das principais atividades desenvolvidas. As datas devem ser observadas atentamente, pois o cumprimento dessas garantirá um fluxo tranquilo e correto das atividades para os polos. O professor mediador presencial e coordenador de polo devem se organizar semanalmente para as atividades diárias, ou seja, no início da semana devem verificar quais são as atividades a serem executadas na referida semana. As atividades são pré-agendadas, ou seja, são aquelas atividades comuns a todos os cursos e que possuem data de ocorrência desde o início do módulo. As atividades não serão apenas as planejadas, podendo surgir algumas adicionais no decorrer do módulo. Falemos agora da estrutura do módulo de estudos. Cada curso é ofertado em módulos. Ao todo, são 4 por semestre. A quantidade de disciplinas oferecidas em cada módulo varia de curso para curso. Contudo, todos possuem um padrão de funcionamento conforme podemos observar a seguir. As semanas de estudo elas são divididas em 5 semanas para cada dupla de disciplinas. Aí nós teremos a semana 1, 2, 3, 4 e 5. E aí nós teremos na semana 1, que acontecerá apenas a videoaula da disciplina A e B, ou C e D, ou E e F. A semana 2 vai ter a videoaula 2. E junto, logo após o estudo da semana 2, vem a atividade prática. Então, nessa semana, estará disponível no ambiente virtual a atividade prática que é voltada para a disciplina de estudo. Então, nós teremos essa atividade prática na segunda semana. Primeira semana, segunda semana. Logo após, vem a terceira semana só com a videoaula, semelhante à semana 1. Logo após o término de estudo da semana 3, aí acontece a AO, porque a AO ela é referente à aula 1, 2 e 3. E em seguida vem a quarta semana, que tem a estrutura semelhante à semana 2, que tem a outra atividade prática. Então, para entendermos bem, nós temos a semana 1 e 3, que são semelhantes, a 2 e a 4 elas são semelhantes, e após o estudo nós temos as atividades práticas. Que fique bem claro para você, professor mediador presencial, que as atividades práticas devem estar dispostas no ambiente virtual para você e para os cursistas na semana 2 e na semana 4. Na semana 5 acontece a avaliação presencial de todas as semanas estudadas, 1, 2, 3 e 4. Não necessariamente das videoaulas, mas de tudo aquilo que o professor formador colocou como estudo para as 4 semanas. Depois nós temos as sequências das demais disciplinas, semana 6, 7, 8, 9 e 10, que seria a disciplina C e D, no caso que nós temos aqui, que é semelhante ao que foi na disciplina A e B. Na semana 2 e na 4 vai ter atividade prática, e no meio da semana 3 da semana 8 e 9, que seria a 3 e a 4 da primeira semana, vai ter a O. E ao término nós teremos a avaliação presencial. E por fim, aqui desse slide nós temos a semana 11, 12 e 13, também das disciplinas E e F, que é semelhante ao que nós já passamos aqui. E por fim, aqui nos slides em roxo, nós podemos ver os estudos orientados de recuperação. Então, em um primeiro momento acontecerá os estudos orientados da disciplina A e B, aí depois, em um outro momento, da disciplina C e D, e por fim, da disciplina E e F. Então, os estudos orientados acontecem ao término de estudo de todo o módulo. Já falamos até aqui da estrutura dos momentos presenciais. E os momentos à distância, vocês sabem a que é destinado? Pois bem, os momentos à distância são reservados aos estudos à distância, onde acontecem o uso das aulas virtuais das disciplinas, uso de fórum de discussão de conteúdos propostos, acompanhamento dos estudos pelos professores mediadores à distância, motivação dos cursistas pelo professor mediador à distância e realização de avaliações online e autoavaliação pelos cursistas.
Também acontece um momento de interação e interatividade, onde terão a oportunidade de estabelecer uma relação virtual entre colegas e possibilitar o aprendizado. Outra questão importante e que vocês devem conhecer profundamente são os instrumentos avaliativos e sua distribuição de pontos. Observe como ocorre. Então, os nossos instrumentos avaliativos são avaliação presencial, no valor de 30 pontos, é aplicada após a quarta semana de estudo, na quinta semana. A avaliação online, ela é aplicada após a terceira semana de estudo, isso é, na quarta semana, e ela tem um valor de 20 pontos. Ela é online, no ambiente virtual de aprendizagem, então o cursista, de onde ele estiver tendo acesso à internet, ele pode realizar a avaliação online. Aí, o outro instrumento avaliativo que nós temos são as atividades práticas. Como eu já disse nos slides anteriores, elas estão dispostas na segunda e quarta semana de estudo de todas as disciplinas. E são específicas de cada disciplina de estudo. E cada uma tem um valor de 10 pontos. Se o professor postar apenas uma, então o valor será de 20. Mas se ele posta duas, uma na segunda semana e uma na quarta semana, cada uma vale 10 pontos. E não mais do que 20 pontos, tá bom? Além disso, nós temos a participação nos fóruns de discussão no ambiente virtual, que tem o valor de 10 pontos, e nós temos a participação nas atividades propostas pelo professor com mais 10 pontos. Então, se o aluno participa da aula presencial e das discussões que acontecem em sala de aula, ele pode também ser pontuado em até 10 pontos. E aí, essa participação nos fóruns e a participação na sala de aula, 10 e 10, somam 20 pontos. E por fim, nós temos a autoavaliação. O cursista, ao término dos estudos de uma determinada disciplina, ele vai se autoavaliar como foi o seu desempenho dentro daquela disciplina. Temos critérios e ele vai se autoavaliar dentro de alguns critérios, se pontuando em relação ao estudo daquela disciplina, podendo atingir 10 pontos. Aí o cursista soma 100 pontos, que é a distribuição total de pontos que os cursos da Rede ETEC Brasil, dos estudos do SEAD e FMG oferecem. Vejamos mais detalhadamente a distribuição dos pontos. Então, nesse novo quadro aqui, nós temos todos os instrumentos avaliativos, a avaliação presencial, sendo de maneira presencial, a sua modalidade. A pontuação é de 30 pontos. Quem elabora a avaliação é o professor formador. A execução é o professor mediador presencial. Então, quem aplica é o professor mediador presencial. E o registro da pontuação é feito pelo professor mediador à distância. A avaliação online, a modalidade dela é à distância, como eu já disse, é de onde o cursista estiver, tendo acesso à internet, podendo acessar o ambiente virtual. A sua pontuação é de 20 pontos. A elaboração também é por conta do professor formador. E a execução de aplicação pode ser tanto pelo professor mediador presencial, quanto pelo professor mediador à distância. Quem registra também é o professor mediador à distância. Nós temos as atividades práticas. Ela é presencial, no valor de 20 pontos, na segunda semana, e na quarta semana, 10 e 10 pontos para cada semana. Quem elabora também é o professor formador. Quem executa é o professor mediador presencial, pelo fato de acontecer aí com você, que é o mediador presencial. E quem registra no diário é o professor mediador presencial. Participação nas atividades propostas em sala de aula e participação nos fóruns de discussão no ambiente virtual. Ela pode ser presencial quando for na sala de aula e à distância quando for relacionado aos fóruns de discussão no ambiente virtual. Então, 20 pontos, essas duas atividades aí. Quem elabora é o professor formador. Quem executa, quando é presencial, as propostas de sala de aula, é o professor mediador presencial. Quando for participação nos fóruns, é o professor mediador à distância. E quem vai registrar é o professor mediador presencial, por meio de uma planilha que é encaminhada por todos os coordenadores de professor mediador, que depois você encaminha para o professor mediador à distância, e ele fará o registro da participação dos cursistas em sala de aula no diário oficial, juntamente com a nota de participação nos fóruns. Estejam atentos agora para as formas de recuperação, além do processo avaliativo explanado anteriormente. Ao término do módulo, caso o cursista não consiga a pontuação mínima para aprovação em uma ou mais disciplinas, no processo avaliativo regular,
o mesmo terá a oportunidade de realizar os Estudos Orientados de Recuperação, o EOR. Ele é composto por um trabalho no valor de 40 pontos e uma avaliação online no valor de 60 pontos. O cursista que não obtiver 60% da nota nos Estudos Orientados de Recuperação, o EOR, necessários à superação da dificuldade de aprendizagem evidenciadas no desenvolvimento do conteúdo das respectivas disciplinas do módulo anterior, terá os estudos individuais de dependência que acontecerá no módulo seguinte, sob a forma de estudos individuais. O processo avaliativo se dará por meio de uma atividade avaliativa de 30 pontos, uma avaliação online 30 pontos e uma avaliação presencial no valor de 40 pontos. Ainda assim, se o cursista não atingir a média necessária para aprovação nessas disciplinas, terá a oportunidade, ao término dos 4 módulos, ao repercurso, oportunizando ao mesmo que obtenha a média para aprovação e certificação no curso em estudo. Após a explanação das questões metodológicas, estruturais e pedagógicas dos cursos técnicos, cabe informar que, para que o aluno seja certificado ao final dos cursos, é preciso o cumprimento e aprovação com rendimento superior a 60 pontos em todas as disciplinas ofertadas, frequência mínima de 75% em todas as disciplinas estudadas, cumprimento da carga horária total da prática de formação profissional, entrega de toda a documentação exigida no ato da matrícula, apresentação do certificado de conclusão do ensino médio para os alunos que realizaram o curso técnico concomitante ao ensino médio. Pedimos que façam a leitura do projeto político-pedagógico do seu curso. Ele o ajudará a compreender melhor o que aqui foi exposto. Então, pessoal, chegamos ao final de nossa conversa. Esperamos que as dúvidas tenham sido dirimidas. Caso não, entre em contato com os coordenadores de professor mediador de seu curso. Todos estão à inteira disposição de vocês. Desejamos sucesso no trabalho e alertamos para o fato de que o bom êxito dependerá muito da dedicação, comprometimento e empenho de vocês. Bom trabalho e fiquem com Deus.